Olá, boa tarde. Eu sou Bel Moerdal e sou diretora de conteúdo do Instituto Brasil Agosto. E a gente está no ar hoje com mais um episódio da série Figuras da Cozinha Brasileira, ao vivo. Hoje eu vou conversar com o chefe Paulo Machado, que é referência em culinária pantaneira. O Paulo tem um instituto que leva o nome dele e que fica sediado em Campo Grande, de onde ele é. O Paulo já chegou aqui. Olá, querido. Oi, Bel, que prazer estar com você. Que Prazer é legal, meu, obrigada por ter aceitado esse convite. que Gostoso bater honra. esse papo à distância mesmo assim. É verdade, né? O que a gente tem para essa época. Não é? Ao menos a gente consegue fazer, né? Talvez se fosse pessoalmente a gente nem conseguisse. É verdade, é Não verdade. é? Tanta coisa. E quando eu estava em São Paulo também, nossa senhora, toda hora eu falava. É bom porque vocês mostram para gente o que vocês fazem demais. Eu acompanho desde sempre nas redes sociais. Eu adoro. E ainda com as parcerias, com os outros chefes, o Guga mesmo sempre coloca um monte de coisa boa. E a Ana Luísa, incrível, sempre compartilhando as melhores receitas brasileiras com a gente, né? É E é bom uma delícia demais. ter você com a gente nessa caminhada sempre, né, Paulo? Que eu sei que você já é um parceiro de primeira hora do Instituto Brasil Agosto. Obrigada. É Bom, você verdade. entrou, eu estava aqui começando a fazer as apresentações, mas então vou deixar que você mesmo conte um pouco mais da sua história. É, Conta pra gente, fala, como que você se envolveu com cozinha? Eu sei que você é formada em Direito também, né? Então não é simplesmente ligada à gastronomia. Conta como que ela entrou na sua vida. Bom, a parte do direito veio mesmo porque quando eu era adolescente, eu não sabia bem o que estudar, e o meu avô, Dr. Paulo Machado, que era aqui de Campo Grande, uma pessoa muito presente na nossa vida, não só na minha, mas de todos os netos, ele me inspirou a ir estudar o que ele se formou e trabalhou a vida toda, né? Que era com direito. Muito embora ele fosse um grande pesquisador e historiador. Ele escreveu sobre as ruas de Campo Grande, deixou esse legado para a gente aqui na capital morena, né? A gente chama assim Campo Grande porque aqui a terra é muito vermelha, muito bonita. Você E, nasceu e aí, aí, né? isso, eu sou nascido aqui em Campo Grande mesmo. E aí eu não sabia bem o que estudar e ele falou, não, vai fazer direito, vai ser bom para você. E realmente para a parte de pesquisa, de investigação, veio a calhar. Eu aprendi muito, várias técnicas de estudos, a parte de filosofia na faculdade de Direito eu gostei demais. E isso acaba mostrando para a gente um pouco do que é essa parte que eu faço hoje bastante, que é a pesquisa. Né? Uhum. Então, a gastronomia também vem ligada com essa origem. A minha família paterna, o meu avô Paulo Machado teve a sorte de ser casado com uma exímia cozinheira e, obviamente, a dona Zilá, minha avó, a gente chamava ela de Zizi, sempre quis agradar demais o meu avô e a família toda, então ela era assim aquela ávida por novas receitas. E inclusive, eu tenho um material, eu tenho um livro antigo dela escrito à mão, Que estou delícia. colhendo mais algumas informações e é provável que seja o meu próximo livro aí, A Cozinha da Zizi, porque tem coisas muito gostosas, muito deliciosas. Então, ali nasceu essa minha paixão por comer, por comida, por saber mais de comida, Você sem aprendeu a dúvida cozinhar com alguma. ela? Eu não, assim, observei muito a cozinha dela, mas eu não tenho assim a chance de dizer que eu aprendi a cozinhar com ela. Eu aprendi a gostar de comida com ela, sim. Mas eu nunca vi, nessa minha fase de infância, de adolescência, a gastronomia como algo que fosse uma profissão. Eu não tinha essa clareza na minha mente, né? Uhum. E porque as coisas vão se construindo mesmo ao longo do tempo, né? Mas assim, hoje as minhas tias que realmente aprenderam a cozinhar com ela, elas me ensinam muitas receitas e é impressionante. Quando chega a época de Natal que a gente passa junto, é tanta torta, tanta molho de salada, maionese da Zizi.
Você sabe que a maionese eu até apresentei em alguns festivais de gastronomia que eu participei. Eu de volta e meia, eu pego essa receita. Então é muito bom. Eu fui aprendendo a cozinhar depois, mas a minha avó, sem dúvida, tem essa força aí, E você essa veio estudar trajetória. Direito em São Paulo, é isso? É aqui que você começou a se virar na Isso. cozinha? É interessante que eu comecei a estudar direito. Eu fui para São Paulo para fazer um cursinho, para ver, enfim, qual escola que eu ia estudar e tal, qual faculdade. E eu me instalei na Liberdade, no bairro da Liberdade, onde vocês estão ali. Uhum. E, inclusive, a primeira faculdade que eu fiz foi Direito na FMU, Olha só. justamente na FMU. Depois eu trabalhei na FMU, acompanhei o início de vocês quando vocês mudaram para lá e tal. Foi muito Uhum. legal acompanhar tudo isso. Então, eu tenho um carinho enorme pela FMU. E nessa época, quando eu fui para São Paulo para estudar, eu já comecei a ficar curioso com essa parte de ingredientes. O bairro da Liberdade é um berço para isso, para quem Sim. gosta de comida é o lugar. E tinha feira no final de semana, no domingo tinha aquela feira incrível da Liberdade. Aí eu ia para lá e comprava cogumelo, nunca tinha visto aqueles cogumelos comestíveis que vende aí, né? Uhum. Os guiosas, as coisas. E eu gosto muito de comer, de preparar carnes. Então, nessa época mesmo, eu tinha alguns primos que moravam em São Paulo. E aí eu ia para casa deles no final de semana com vários ingredientes. Eles geralmente tinham carne congelada que traziam de Mato Grosso do Sul, que é muito o nosso jeito, né? A Uhum. gente, quando vai para a praia, leva almôndega na lata, a Que gente ótimo. leva frango com farofa. Então é muito comum, porque aí, geralmente a gente viaja de carro para a praia, com família e tudo. E aí Uhum. a gente leva a nossa comida, né? E fica comendo ao longo dos dias na praia. É um costume também. E claro, quem morava em São Paulo levava erva mate para tomar o tereré, chipa, o ingrediente para fazer chipa e Uhum. carnes. E aí meus primos falavam, o Diogo e a Carolina, até que eu adoro eles moram em Campo Grande agora. Aí eles, vamos temperar essa carne e tal. Aí eu já inventava, pegava vinho, pegava cogumelo, aí eu fazia assim, uma carne temperada, eu pensava cravo, várias Olha que especiarias. legal. E são receitas que até hoje eu faço assim para casa e tal, e é muito gostoso. É receita bem caseira mesmo, mas que remete a esse início. Quando eu estudava direito. Então, eu não Uhum. estudava muito direito, eu ficava cozinhando mais. E acabou indo Era a para desculpa essa área. oficial, era estudar direito, mas podendo, fugia para a cozinha. Exatamente. Aí eu ficava, cada vez que. É muito interessante quando a gente trabalha nessa área, a satisfação das pessoas com o que você faz aumenta. Eu acho que todas as áreas é um pouco assim, quando você está começando também, né? É o feedback, é Uhum. a devolutiva tão importante. E como eu tinha ótimas devolutivas da minha comida, eu queria aprender mais coisas. Aí eu aprendi a fazer uma torta de maçã com a mãe americana de uma prima minha que morou nos Estados Unidos. Essa mãe veio visitar a gente no Brasil e ensinou a família inteira a fazer apple pie. Olha só que Olha interessante. Aí só. eu fazia apple pie. Uma época eu fazia para os meus colegas da faculdade, tudo. Olha, eu vi a Aninha entrou aí na Ela live. entrou também. Ana, um beijo para você, que saudade. Não consegui te ver ainda quando eu estive aí na Europa, mas na volta, sem dúvida, a gente vai se encontrar. E me conta um pouco, então, como que a cozinha pantaneira aí virou, entrou na sua vida, enfim, sempre esteve, né? Mas como você começou a pesquisa com cozinha pantaneira, e o trabalho com ela? Olha, essa, sem dúvida alguma, a pesquisa começou, a pesquisa da cozinha pantaneira especificamente, por conta do nosso grande professor, a Ana. Nossa, a gente só de falar dele já se emociona, o professor Dr. Ricardo Maranhão, Maranhão. que foi quem começou o primeiro centro de pesquisas em cozinha brasileira lá na Universidade em Morumbi, com o apoio da Nestlé Food Service e da Rosa Moraes. Eles começaram, tinham aquele projeto, foram atrás de empresas, a Nestlé era uma delas, mas enfim, várias empresas apoiaram. A própria Ana Luísa fez parte com a gente lá daquele embriãozinho das pesquisas com cozinha brasileira. Ela
apadrinhou um grupo e fez várias pesquisas com eles de frutas da Amazônia. Enfim, vários chefes. A Carla Pernambuco era a nossa curadora cultural. A gente tinha a chefe Mara Salles, fez um trabalho com Palmito Pupunha. Na inauguração vieram todos os chefes, o chefe Lohan, o chefe Alex Atala. Enfim, foi um grande momento para a gente. E eu era supervisor das pesquisas lá no centro. E eu acompanhava tudo aquilo, tentava fazer ao máximo que as pesquisas mostrassem resultados e mostrassem para a gente praticamente, né, na prática, para os cozinheiros ali, os alunos, o que a gente poderia utilizar. E aí, um belo dia, o professor Ricardo Maranhão falou: você vai pesquisar o quê? Falei: professor, eu estou fazendo a supervisão, já é bastante coisa, né? Ele: mas você vai ter que vai ter que apadrinhar um grupo, colocar alguma coisa aí para você mesmo pesquisar. O Rolando Massinha também acompanhou esse trabalho lá com o Maranhão. E aí, foi muito legal, Bel, que eu fui para a minha raiz. Falei: eu vou então, é a minha oportunidade de entrar a fundo na cozinha do Pantanal. E aí a gente formou o primeiro grupo de pesquisas de cozinha pantaneira. Não foi aqui em Campo Grande, foi em São Paulo, lá na Embi Morumbi, lá no centro de pesquisas. Cara, foi incrível, porque os alunos ficaram loucos com esse tema. As reuniões eram com tereré, com um monte de muamba que a gente trazia de Mato Grosso do Sul, né? Porque eram pesquisas práticas também, né? A gente fazia paçoca, arroz carreteiro, macarrão de comitiva, nossos pratos típicos. Era uma delícia. E a coisa que eu mais buscava nessas pesquisas e com os alunos que entraram para estudar e tal, era justamente registros da nossa cozinha. E eu descobri que a gente tinha muito pouca coisa, a gente tinha quase nada. Alguns livros antigos, algumas referências. Claude Lévi-Strauss esteve por aqui na região, tinha falando alguma coisa da nossa cozinha, do Rio Paraguai e tal, mas não tinha de fato um registro que a gente pudesse dizer: nossa, como é que a gente faz? Quais são as nossas técnicas? E logo nessa parte da pesquisa aparece um edital em Mato Grosso do Sul para fazer pesquisa em cultura do estado. E no edital da cultura contemplava a gastronomia. Foi a primeira vez que eles colocaram gastronomia nesse rol de coisas. E eu fiquei maluco. Aí eu já chamei o professor Maranhão, a gente escreveu em 2 noites, assim, porque a gente fazia as pesquisas e tal, e aí ficava um pouquinho a mais durante a noite para fazer outras coisas, né, de reuniões e tal. A gente ficou 2 noites, assim, escrevendo a pesquisa. E foi uma loucura, porque a gente mandou a pesquisa para a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e eles aceitaram. Era o mapeamento e levantamento de dados da cozinha pantaneira. Durante 1 ano, a nossa ideia ali no projeto era fazer justamente um levantamento do que é essa cozinha e mais um vídeo. A gente produziu um vídeo com o apoio do pessoal de audiovisual lá da faculdade e foi super legal. E ali nasceu mesmo o embrião do que foi o meu trabalho de mestrado, que foi a comensalidade. Eu fiz mestrado em hospitalidade lá na Embi Morumbi, e o jeito que a gente recebe no Pantanal. E a partir desse trabalho de pesquisa do mestrado, eu comecei a produzir o meu livro de cozinha pantaneira. Que está saindo pronto agora, no mês né? que vem. Isso faz 10 anos, essa história que eu contei para você, do primeiro grupo até agora. Como começou tudo isso, enfim, passei pelo mestrado, eu escrevi essa minha tese em cozinha pantaneira, esse pensamento a respeito de como que é o ritual de receber no Pantanal, como que é a expertise das pessoas ali locais para receber, como que é feito isso. E aí, depois de um tempo, buscando pessoas para me ajudar nesse livro, porque eu falei: não, esse registro ele precisa ser colocado nas mãos das pessoas. Muita coisa aconteceu durante isso. Eu lembro que
nas pesquisas que eu fiz, uma das receitas mais legais que a gente pesquisou, que foi o macarrão de comitiva, o jeito de fazer, a Ana Luísa me pediu num dos projetos dela, incríveis dos livros que vocês fazem, e aí eu passei para ela a receita do macarrão de comitiva. Que tá no básico, assim, né? Foi lindo, assim, foi emocionante eu ler a receita dessa pesquisa, desse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Fora que antes ela já estava fazendo no restaurante os jantares temáticos, os cardápios com os ingredientes. Quando ela fez de Mato Grosso do Sul foi maravilhoso, ela levou jacaré de formas super criativas e contemporâneas. Enfim, ali começou tudo isso. E aí, depois disso, já buscando pessoas para me apoiarem, aparece a Documenta Pantanal, que é uma iniciativa que nasceu o ano passado, justamente para proteger para as presentes e futuras gerações todo esse legado cultural, natural, que é o Pantanal, esse patrimônio da biosfera, né? E aí a Documenta Pantanal me abraçou e falou, vamos fazer seu livro. E aí tá nascendo. Ah, que legal. Eles, inclusive, o Max estão na tá live até comentando aqui que a sua receita do macarrão de comitiva tem esse toque especial aí do suco de laranja, que faz toda a diferença, né? Ah, eu fico tão orgulhoso disso, porque você sabe que o suco de laranja foi a única intervenção na receita original. Eu acho, isso eu aprendi com a minha mestra, Mara Salles, e é algo que faz parte da minha cozinha hoje. Na regionalidade, a gente nunca consegue fazer uma receita igual é de outra pessoa, não tem como. Você às vezes aprende uma receita no interior, um caldo de piranha, um jeito de fazer, e aí você quer reproduzir. Como é que você vai ser fidedigno àquela cozinha regional, aquele prato regional? Mas não tem como. A hora que você for fazer, você já vai dar seu toque, sua mão. E aí tem cozinheiros brilhantes, criativos, tem tendências na gastronomia, tem a cozinha tecnoemocional de Ferradriá, tem a cozinha contemporânea, tem a cozinha autoral, tem várias vertentes que você pode utilizar. E essa minha cozinha é a cozinha regional, mas a chefe Mara Salles, ela vai bem por aí. Ela coloca, assim, mínimas licenças poéticas para as cozinhas regionais. E com isso ela apresenta lá o barreado do jeito dela, a muqueca lá, a Dona Adega Salles, do jeito que a Dona Adega cortava os ingredientes e tal. E no macarrão de comitiva, eu pensei, o que eu posso colocar que vai ser algo bacana para o prato, mas não vai tirar a cara dele. E aí eu vi que quando o cuca de comitiva ele tá lá na comitiva fazendo com uma trempe, só numa panela, puxando todo aquele sabor, ele puxa com água. Ele vai colocando água, pingando água quente e tal. Não é nem pingar, porque é um pouco mais de água. E aí vai puxando aquele sabor da carne que estava refogada ali na panela, do macarrão que está frito, e aí vai ficando o prato pronto. Mas esse processo que ele faz na cozinha francesa, que foi onde eu estudei a minha base, né, de cozinha francesa lá no Instituto Paul Bocuse em Lyon, a gente aprende a deglaciar, né? A deglaçagem. É uma técnica que a gente usa na cozinha brasileira também, mas o nome dela lá na França é deglaçagem. E para fazer isso, como é que eles fazem? Eles usam um meio ácido, pode ser um vinho, pode ser alguma coisa para puxar aquele fundo na hora. Na hora de fazer o risoto é feito isso também, né? Bom, enfim, na hora de fazer isso eu falei, quer saber? Eu vou usar outra coisa ácida. Eu não vou usar nem cachaça, nem vinho, eu vou usar a laranja. E a gente tem muito uso de laranja em receitas tradicionais aqui. Uma delas é a linguiça de maracaju, que vai uma laranja que a gente chama de o mistério da receita, a laranja misteriosa, que é uma laranja ácida, que se presta só para fazer essa receita ou para fazer doce, tá? Então, a gente tem aí esse uso. Aí eu falei, eu vou usar. E aí foi muito legal. Desde a primeira receita que eu fiz, eu coloquei a laranja, vocês fizeram questão de colocar, eu fiquei muito feliz. Obviamente, no meu livro também vem essa receita com essa minha versão. E vários chefes aqui do Pantanal, aqui de Campo Grande, de Cuiabá, quando eles vão fazer o macarrão de comitiva, eles falam e fazem e lembram. Falam, olha aqui a marca do chefe Paulo, ó, vamos colocar laranja. Que legal. Conta um pouco, Paulo, para quem não está acostumado, enfim, quem está entrando aí agora e não conhece tanto da cozinha pantaneira, o que ela tem de especial? O que a gente define como cozinha pantaneira? Essa pergunta é uma delícia de responder, porque uma vez, quando você fez eu lembrar de uma pessoa que eu e a Ana somos apaixonados, que é a Betina Orico, né? E é super celebrada, tanto no Instituto Brasil Agosto, quanto na cozinha brasileira.
E uma vez, num dos Paladares Cozinha do Brasil, depois ficou com esse nome, né? Mas o Paladar, o evento Paladar que acontecia lá no Hotel Hyatt, eu tive a chance de conhecer a Betina. Ela tinha vindo para Campo Grande uma época, ficou muito amiga de uma tia minha que trabalha também com comunicação, que é a Marisa Machado, e ela foi para São Paulo para esse evento, para acompanhar comigo. A hora que ela viu a Betina, ela, ai, Paulo, vem cá, tem que te apresentar. Eu, nossa, que legal. Aí conheci a Betina. E ela me fez justamente essa pergunta. E eu comecei definindo a cozinha pantaneira como uma cozinha pobre, assim, eu já usei essa palavra, porque a gente tem uma cozinha simples, de uma simplicidade muito forte. E assim que eu falei, uma cozinha pobre, de poucos elementos. A Betina me cortou e falou assim, você nunca fala que uma cozinha é pobre, porque você já está desmerecendo uma gastronomia. Eu falei, nossa senhora, deixa eu ficar quieto. Deixa eu aprender um pouquinho fala, com a gente quem para, sabe. né? Não, foi assim de arrepiar. Eu fico arrepiado de lembrar, porque, cara, ali eu falei, como pobre, né? Como que você pode pensar que uma cozinha de simplicidade, ela se equipara ou ela tem esse sinônimo de pobreza? Na realidade, não é por aí. Na verdade, é uma riqueza sem números. Por quê? Porque você está falando de quê? De uma cozinha que tem tempo de cocção. É óbvio que ela tem poucos elementos, mas se você não fizer com todo esse cuidado, toda essa expertise, você não vai ter a cozinha pantaneira. Então, uma das principais características dessa cozinha é justamente esse tempo. Você tem que ter um tempo para fazer a comida pantaneira, mesmo os pratos mais velozes. O macarrão de comitiva, por exemplo, ele fica pronto com um pouco mais de tempo do que o cozimento de um macarrão. Mas você tem que lembrar que antes você tem que selar muito bem aquela carne na panela, deixar fazer com que aquela carne passe todo o sabor no fundo de panela para depois deglaciar e dar o sabor, que seja com água ou com laranja, você vai precisar desse tempo. Então, uma das principais características, sem dúvida, é o tempo que ela leva. Mas quando você falou de pobre, você pensou na coisa da escassez, na escassez de ingredientes disponíveis, talvez uma coisa assim? Eu pensei nesse lado de característica da nossa cozinha, de poucos elementos. Se você visita uma cozinha no Pantanal, você vai ver que a comida do dia a dia, ela não é uma comida extremamente colorida e criativa, é uma comida de vários elementos, não. Ela é uma comida muito bem feita, mas que diariamente vai ter arroz, vai ter feijão, vai ter uma carne, que eles chamam de mistura, ou mesmo um peixe, dependendo do dia. Mas a riqueza dessa comida mora justamente aí. Como é que você vai fazer com que as pessoas comam essa comida todo dia e ela não se torne uma comida monótona? Justamente fazendo ela muito bem feita, com tempo de preparo, com tudo isso. E aí é óbvio, quando você começa a pesquisar, você vê que de pobre não tem nada. Essa comida tem muitas influências, cada região vai ter influência de lugares distintos do nosso país e do mundo. E o Pantanal, ele é uma área mais ou menos do tamanho do estado do Ceará, é o menor bioma do Brasil, mas a gente está falando de uma área gigantesca, que é dividida em 12 pantanais, em 12 regiões. A gente tem esse ano todo esse problema que foi assim, uma calamidade, a gente fala foi porque uma tragédia, o problema ainda existe, a gente agora está tentando solucionar para que o ano que vem não aconteça igual, mas faz uma semana que, graças a Deus, está chovendo forte aqui na nossa região. Ontem teve uma chuva de dia inteiro no estado, praticamente inteiro. Hoje já veio aquele sol, já está bom para plantar e amanhã começa a chuva de novo, se Deus quiser, a previsão é essa. E por aí vem, é a época de chuva, né? E obviamente que essa época apaga fogo, graças a Deus. Mas aí a gente tem que ficar ligado para ano que vem não acontecer de novo, porque a gente está vivendo os anos mais secos do Pantanal. Historicamente, a seca histórica, 50 anos a gente teve uma seca dessa. É cíclico, é aquecimento global, são várias razões, a gente tem que entender e tem que procurar não viver isso de novo, né? Claro. Pelo amor de Deus.
Então, conta pra gente, tem alguns ingredientes típicos mais conhecidos aí da região? Não sei, o pequi, a carne de jacaré. Aliás, tem uma história do estrogonofe de jacaré que você vai ter que contar aqui, né? Sim, eu conto. Eu, inclusive, estou com o troféu, deixei ele aqui, ó, aqui atrás para vocês verem. Olha, O troféu do estrogonofe de jacaré, que foi é uma lembrança incrível na minha vida, ter participado desse concurso lá no Fantástico, onde a Ana Maria Braga e o Louro José provaram o estrogonofe e deram o melhor estrogonofe do Brasil. Olha que orgulho. Maravilhoso. Mas olha, sim, a gente tem ingredientes incríveis, a gente consome muita proteína à base animal no Pantanal, principalmente da carne bovina, da carne suína. A gente tem também alguma produção de carneiro, né? E a gente tem o consumo de peixes, principalmente nas cidades banhadas pelos rios, né? Na região do Pantanal, assim, Corumbá, ali com o Rio Paraguai, Cuiabá, que é uma cidade também importantíssima, assim, de entrada do Pantanal, não está exatamente no bioma, mas consome demais os peixes do Pantanal. E nessa região a gente tem, então, esse consumo principal. Mas, além disso, a gente tem esse traço bem brasileiro, que é o uso da mandioca em vários preparos e também do milho, que é uma influência guarani. No meu livro, eu mostro para vocês um pouco da cozinha das cidades e as influências dessas cidades. E aí entram outros ingredientes. Por exemplo, a gente faz uso, inclusive em muitas fazendas do Pantanal, do shoyu como um ingrediente para dar sabor para a comida. E fala, pô, mas por que o shoyu, né? Eu sei que no interior de São Paulo é muito interessante, tem muito lugar que usa molho inglês, molho inglês, molho inglês. A gente não usa tanto molho inglês, a gente usa o shoyu. E isso vem muito da influência Okinawa, que é uma região do Japão, que a gente teve uma grande horda migratória para cá, para a cidade principalmente de Campo Grande, onde hoje a gente tem como símbolo, prato símbolo da cidade, o soba, o Okinawa soba, que é uma sopa, é um ensopado japonês. Olha aí, até o Kazu, meu amigo querido, japonês, também de origem Okinawa, Campo Grandense, está falando aí, uhul. E ele levanta essa bandeira mesmo da cozinha oriental na nossa gastronomia. A gente tem uma influência muito grande. O professor Ricardo Frugoli também, ó, gosta do soba, muito bom. Um abraço, Ricardo. E olha, além disso, a gente tem uma outra influência muito marcada de ingredientes também, de receitas, que é a cozinha libanesa. A cozinha libanesa é, assim, uma coqueluche aqui na nossa gastronomia, nos nossos sabores. Tem um horário do dia em Campo Grande que você vai para uma rua chamada 7 de Setembro, que é a Rua dos Árabes, né? A Rua dos Negócios Árabes, das quitandas e tudo. E ali você vai nas esfirrarias, você vai sentir o cheiro de esfirra nas ruas de Campo Grande. Sou suspeita. Esse Moerdal e não me deixa mentir. Tá vendo? É bom demais. E a cultura árabe, seja de qual país que for, vocês trazem com vocês a gastronomia. O japonês é a mesma coisa, né? A gente fala, os meus alunos falam, por que não tem comida indiana no Brasil? Porque a gente não tem indiano. Se a gente tivesse bastante imigrante indiano, a gente teria muita comida indiana. É o caso lá da Inglaterra, né? Que você tem os melhores restaurantes indianos fora da Índia, lá em Londres. E aqui a gente tem os melhores restaurantes libaneses. Cuiabá, durante muito tempo, teve um restaurante espetacular. Hoje, aqui em Campo Grande, a gente tem o restaurante Yala, que, sem dúvida alguma, eu encho a boca para falar o melhor restaurante de cozinha árabe fora do Líbano, que eu já provei. Uau. Que o irmão do Paco nomeou, sei que é o dono do Samarri Gastronomia em São Paulo. Tá? Ele tem um restaurante excelente em São Paulo. São Paulo você come também comida árabe maravilhosa. O Brasil, né, tem essas capitais. O Acre, lá em Rio Branco, até a Ana Luísa gosta muito de lá. A gente já esteve lá algumas vezes nos projetos de pesquisa. Eles têm influência árabe na cozinha de Rio Branco. E é interessante as adaptações. A comida árabe, muita gente fala, mas é uma comida que não sofreu adaptação. Você come a esfirra e é como você come lá no Líbano. Mais ou menos. O árabe, ele traz a comida deles, os ingredientes, e ele não deixa de fazer a técnica do jeito que eles fazem, mas eles fazem sem adaptação. Por exemplo, a gente tem a melhor carne bovina
do país aqui em Mato Grosso do Sul. É uma carne geralmente de animais que pastam, né, o grass feed, né, esse conceito americano de boi de capim mesmo, né, traduzindo para o português, para o bom português. E aí o árabe faz todas aquelas iguarias, o quibe cru, tal, com carne bovina. Lá no Líbano é muito comum você comer com carne de carneiro, ou ainda de ovino e de caprino, né? Ou de cabra. Mas aqui é carne bovina. A gente até não gosta muito, a gente não é acostumado. Lá em Rio Branco, tem uma curiosidade muito legal, a gente está falando de cozinha brasileira em geral também, né? Estamos falando de Pantanal, mas vamos jogar um pouquinho para o Brasil. Eles têm um quibe de arroz. Por quê? Eles não tinham em abundância o trigo, eles têm muito libanês, e aí eles fazem o quibe de arroz. Foi a primeira vez que eu provei. E aquilo me impressionou. Falei, olha a cultura árabe, o quibe frito, igualzinho, mesmo formato e tal, recheadinho de carne, e fora era arroz. E não é um bolinho de arroz, não é uma influência do bolinho de arroz italiano ou português, como a gente consome em outras regiões do Brasil, né? Não, é um quibe tal qual o quibe libanês, mas feito com arroz. Então é muito interessante essas batatas. É legal, uma receita bem legal. Vamos pedir para a Ana Luísa, ela deve ter essa receita aí para a gente fazer um dia aí. E a culinária pantaneira tem outras influências também, né? Tem a influência dos países que estão ali na fronteira, tem até a influência do Rio Grande do Sul, né? Enfim, até pela questão das comitivas. Conta um pouco quais as receitas que são mais típicas. Tem a influência indígena também, né? Sim, a gente tem, inclusive no meu livro, a gente dedica uma parte do livro para a cozinha indígena. Eu fiz essa separação porque tem receitas que ainda não caíram nesse saber mais popular da cozinha brasileira. Então, eu fiz questão de deixar num capítulo, mas se você for observar o livro inteiro, porque a nossa comida é muito miscigenada, né? A comida brasileira, a comida pantaneira. Quando eu falo do milho, a sopa paraguaia, a chipa, são pratos indígenas de origem também, com a miscigenação, com o jeito de fazer de outras influências hispânicas, portuguesas, africanas, enfim, esse balaio maravilhoso. E na cozinha do Pantanal, a gente vai ter a cozinha paraguaia e a cozinha boliviana também fazendo uma forte influência. Saltenha, por exemplo. Só que o jeito que a gente faz já muda um pouquinho. As saltenhas bolivianas, até na Bolívia, quando você visita, vai conhecer Cochabamba e tal, eles têm vários tipos de saltenha, mas em geral ela tem bastante caldo, você tem até que comer ela com colher, você faz um rasguinho, espera ela ficar menos quente, para você não queimar a boca, e aí você come com colher. As saltenhas que a gente encontra aqui em Campo Grande, aqui na nossa região, elas já são com o recheio mais espesso. Sequinho. E aí ela Você até tem uma saltenharia maravilhosa em Corumbá, que você encontra a saltenha à la boliviana. Mas, enfim, no meu livro eu coloquei uma receita dessa mais pantaneira, mais brasileira, que você encontra geralmente nas vendas, nas bodegas, né, nos lugares. A gente chama bodega, venda de bolicho no Pantanal, né? Olha. São os lugares onde você vai encontrar aqueles salgadinhos e tal. A nossa coxinha, por exemplo, ela é de massa de mandioca. É muito comum. Esses dias atrás, até uma chefe maravilhosa daqui, eu faço questão de mencionar, a chefe Magda. A Magda faz um trabalho maravilhoso, Magda Moraes, do Aipim Cozinha de Raiz. Quem vier para Campo Grande, ela estava com um restaurante bonito, agora ela abriu aqui em Campo Grande o restaurante dela, reabriu aqui, né, que ela já teve restaurante aqui. E aí a Magda está fazendo, ela ama essa massa de coxinha, ela está fazendo uma coxinha de camarão com massa de mandioca. Você pensa numa iguaria assim, muito legal, muito bom. Quem vier para Campo Grande no Food Safari, o seu livro a gente vai comer. A gente vai falar do Food Safari. Deixa eu só falar mais um pouquinho do seu livro. O seu livro você dividiu ele em comida de comitiva, comidas de festa, comida da fazenda, cozinha indígena, é isso? Mercadão bolicho, que você falou agora, e a comida da cidade. Isso. A gente fez essa divisão que acompanha o meu trabalho de pesquisa no mestrado. Eu acrescentei do meu trabalho essa parte das cidades, porque justamente entra a parte do turismo, né? Hoje, cada vez mais, por eu trabalhar com turismo gastronômico,
Eu não consigo mais ver a gastronomia separada do turismo. Para mim já é uma coisa que está ficando só. E para dar margem a esse conhecimento turístico, abarcar tudo isso, a gente precisa nomear essas cidades, o que é encontrado em cada cidade. E claro que isso também fortalece a identidade gastronômica de cada localidade dessas. Então, eu fiz uma pesquisa bem gostosa, colocando. É claro que tem pratos, por exemplo, o bolinho de arroz, que é outra coisa, não é o quibe nem o bolinho de arroz que a gente come na cozinha italiana e portuguesa. É um bolo de arroz que ele é meio doce, meio salgado, dependendo de quem for fazer, que em Cuiabá ele é muito celebrado. Existem várias casas que vendem o bolo de arroz. E em Corumbá também tem o bolo de arroz. A receita é a mesma praticamente, né? É uma receita que leva massa de mandioca fermentada, E ele é uma bolinho ou ele fubá. é um bolão? Eles são bolinhos individuais, em geral, como se fosse Individuais. uma quitanda. Mas você pode, a receita do meu livro, você pode fazer ele para dividir. Você pode fazer, se você aumentar a receita, você pode fazer numa travessa. Mas a receita que eu dou é a receita da dona Eulália. Ela me disponibilizou a receita dela. A dona Eulália eu falo que ela é um patrimônio vivo da cozinha cuiabana. Ela é uma mestra de cultura em Cuiabá e ela tem um lugar que é o bolo de arroz da Dona Eulália, que abre às 4h30, 5 da manhã. O pessoal que sai da balada vai lá comer bolinho de arroz. Eles chamam de chá com bolo, né? Que é comer o chá, que é a erva mate cozida, com açúcar, e bolinho. Pode ser o bolinho de polvilho, que é tipo uma chipa, um pão de queijo, ou bolo de queijo, ou o O bolinho bolinho de de arroz. arroz. Ó, a Ana tá com fome, eu também, Ana. Eu almocei, mas não tô Tamo falando de comida, tá todos, me né? dando fome. E o caldo de piranha, ele se encaixa em qual capítulo? O caldo de piranha, É olha, foi legal indígena? porque eu fiquei de te passar uma foto. E não, ele não entrou na cozinha indígena. O caldo de piranha. Aí eu busquei no meu banco de fotos, nos capítulos do livro, né? E eu acertei, ainda bem, porque o livro tá pronto, né? Aí a gente começa a pensar em outras coisas. Eu falei, gente, eu fiquei em dúvida na hora, eu falei, será que tá em Corumbá? Mas eu fui no Comida de Fazenda. E aí foi. Porque aí tem muito a ver com a minha história com o Pantanal. A primeira fazenda que eu visitei no Pantanal, da Ecolândia, quando eu era criança, isso está até falado lá no meu livro, é tão gostoso assim, essas memórias. Eu tomei o caldo de piranha. E a gente fez uma pescaria, a gente pescou a piranha e depois as cozinheiras prepararam esse caldo. E eu não gostei, eu achei horrível. Eu era criança, eu tomei um caldo. Primeiro que eu pesquei o peixe, aí ele virou um caldo. Eu não gosto dele também, porque eu coloquei pimenta. Colocaram pimenta, coloca pimenta e tal. Era muita pimenta, uma pimenta forte. E eu achei. E o caldo de piranha ele é muito gordo. Né? A piranha ela é um peixe mais robusto, assim. E eu não gostei. Aí eu fiquei com aquela lembrança há muito tempo do caldo de piranha, como uma coisa assim. Depois de muito tempo, a gente gravou um programa da Bel Coelho aqui no Pantanal. E aí, lá na Fazenda São Francisco, as meninas que trabalham lá, que são cozinheiras maravilhosas, Fazenda São Francisco fica no Pantanal de Miranda, e elas fizeram, eu acompanhei o processo da receita, cara, eu me apaixonei. E aí eu aprendi um jeito de fazer a receita que fica muito bom, é a receita que está no meu livro, porque tem vários jeitos, né? Tem gente que processa, cozinha, 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 às vezes até na pressão, e aí processa a piranha inteira, porque ela tem muito o espinhaço dela, né? Aquela espinha bem pequenininha, né? E o pessoal processa para tomar o caldo. E aí, daí que vem o vigor. O pessoal fala que é afrodisíaco, né? Que é forte e tal, mas é porque você usa tudo, até o osso. E não, eu acho que para fazer um bom caldo de piranha, você não Para quem precisa nunca colocar tomou, esse espinhaço central, nada. para quem nunca tomou, dá para falar se ele lembra alguma coisa, lembra um sabor específico esse caldo? Olha, Bel, ele lembra sim. Se você fizer
ou se você tiver tomado um caldo de peixe de rio, geralmente no Pará eles tomam, só que no Pará sempre eles finalizam com um tucupi ou um jambu, ou eles vão colocar as pimentas típicas de lá, que são bem marcantes no sabor, né, como a cumari, aí já vai mudar um pouco o sabor. Mas no interior de São Paulo, tem muito lugar que toma caldo de peixe de rio, de pescaria e tal. E lembra esses caldos, né? A gente tempera com pimentão, a gente usa pimenta bodinho, dedo de moça. Outra coisa que às vezes muda de receita para receita, tem gente que coloca batata para ele ficar mais espesso. É uma delícia, é um caldo delicioso. Muito, muito bom. Muito Ó, saboroso. tem gente aqui perguntando onde consegue comprar o livro. O livro ainda não foi lançado, vai ser lançado mês que vem, é isso? A gente está, cada dia é uma novidade agora nessa reta final. Há 3 dias, dia 23, né, no dia do aniversário da minha mãe, foi sexta-feira passada, eu recebi a foto do livro na gráfica. Pensa na choradeira, né? Fui acordar minha mãe, que tá da manhã, que eu tô aqui na casa dela. E aí eu já, mãe, o livro no dia do seu aniversário, não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar, é uma coisa fantástica. E aí, junto com isso, eu já estou fazendo a lista de tudo que a gente vai fazer. A gente quer, inicialmente, isso já está no projeto do livro, um lançamento em São Paulo, um lançamento aqui em Campo Grande. Porém, por conta da pandemia, tudo está mudando e tal. A gente ainda quer conservar esses 2 lançamentos. Vamos ver como é que vai ser, a forma que vai ser. Mas eu conversando com o Senac aqui de Campo Grande, o Senac de Mato Grosso do Sul, eles são maravilhosos, parceiraços. A Roberta Ávalos, que é uma das coordenadoras, falou que eles estão super abertos para a gente fazer um lançamento lá. Então, eles têm um restaurante aqui em Campo Grande, o Águas do Pantanal, um restaurante fantástico, é um restaurante escola, e aí a gente, obviamente, vai fazer com reserva, com número limitado, dependendo, a gente vai fazer com horários diferentes, para receber o número possível de pessoas no lançamento presencial. Mas, junto com isso, e eu tenho a honra de falar aqui em primeira mão e te avisar também para vocês compartilharem, a gente vai fazer um lançamento virtual com o Senac de Campo Grande, Senac de Mato Grosso do Sul, e esse lançamento a gente vai fazer uma palestra sobre o livro, explicando tudo, e obviamente no lançamento a gente já vai mandar para vocês o link para fazer a compra do livro. Essa primeira edição do livro, ela tem uma tiragem de 3.000 livros, eles vão ser comercializados pela editora Bay, que é quem está fazendo a edição do livro. Uma boa parte desses livros serão destinados para pesquisa, então a gente vai entregar para o Instituto Brasil Agosto, a gente vai entregar alguns exemplares para outras instituições, para universidades, pelo Brasil adentro aí. É uma obrigação nossa, claro, e uma parte desses livros vão ser comercializados, então as pessoas podem comprar pela internet. Mas a gente já está vendo um projeto para fazer a tradução do livro para o inglês e para o espanhol, já na 2ª edição, e também lançar o livro como e-book, para as pessoas que quiserem ler aí no seu computador e tal, né? Mas isso já é a 2ª edição. Que ótimo. Então vai ter e-book. O livrinho. E isso você imagina novembro. Isso deve acontecer tudo em novembro. Tá, então daí você avisa a gente compartilha. O e-book eu não sei. O e-book eu acho que não é tão difícil. Não, pode ser. Não, o lançamento é agora em novembro, com a palestra, com tudo. O e-book que eu não sei. Se ele entrar na 2ª edição, aí eu não sei direito quando que é. Mas vocês avisam, com certeza. Olha o Caslu já. E daí vamos aproveitar. Um é meu. Já tá todo mundo aqui ansioso pelo livro. Ai, gente, vamos falar dos Food Safaris, que é, enfim, uma criação sua que você espalhou por aí. Não é restrito ao Brasil, né, pelo que eu vi, mas você fez algumas vezes. Conta o que é e como que você tá, enfim, como que ficou aí por causa da pandemia. Sei que você já tem uma nova edição para sair. Olha, a pandemia... Todo mundo, né? O mundo inteiro foi afetado, não tem como não ser, né? Ainda estamos vivendo o pessoal chama de novo normal, mas não é muito normal, né? A gente precisa se adaptar. E para quem trabalha com turismo, para quem trabalha com gastronomia, não tem nem o que falar. Com turismo, então,
pelo amor de Deus, né? E juntou os dois, ficou impossível, né? Ficou impossível. Então, eu e a minha sócia, que é também quem começou comigo os Food Safaris, que é a Poliana Tomé. Então vamos só explicar, os Food Safaris são viagens que o objetivo é conhecer as comidas daquela região, é isso? Isso, são expedições gastronômicas para destinos onde eu já conheço os lugares, as pessoas, todos os atores daquela região, os principais produtores artesanais, os chefes de cozinha que fazem trabalhos brilhantes, e a gente vai justamente nessa expedição estudar a fundo um sistema alimentar. E a pessoa que participa, são viagens de poucos dias, mas é uma imersão naquele universo gastronômico. Ela traz de volta, como se ela tivesse feito parte de um safari mesmo, todo aquele know-how, e aí ela consegue compartilhar com as pessoas da sua localidade. E a gente também toca de maneira muito importante as pessoas do local onde a gente visita. A gente tem um trabalho muito ligado à sustentabilidade, ao empoderamento feminino, principalmente nas fazendas do Pantanal que a gente visita, e da localidade, movimentando esse turismo. E aí, bom, esse ano a gente conseguiu fazer, a gente começou bem com a nossa agenda, todo mês tinha uma viagem marcada, e a gente fez a primeira viagem para o Peru, em janeiro, já era a 5ª edição dessa viagem, mas a gente fez em janeiro, primeira viagem do ano, e logo depois a gente fez para o Pantanal. Aí foi a última, porque daí depois já começou a pandemia. E aí a gente cancelou as viagens esse ano. A gente ia ter ainda Serra Gaúcha, Colômbia, Belém. A gente estava com as viagens vendidas. A gente teve uma surpresa enorme que as pessoas não quiseram cancelar. A gente prorrogou para o ano que vem. Algumas pessoas pegaram como crédito para outras viagens, porque agora a gente retoma em novembro com a última viagem que a gente fez. A gente vai novamente para o Pantanal do dia 18 ao dia 21 de novembro. A gente vai fazer a expedição que a gente faz no Pantanal de Aquidauana, que é um Pantanal que não foi afetado pelas queimadas, é um Pantanal que está muito preservado e é maravilhoso. A gente vai ficar numa fazenda, num hotel fazenda, que, aliás, os hotéis fazendas do Pantanal, todo mundo que tem vontade, que quer conhecer o Pantanal, a gente precisa de vocês, a gente precisa dessas pessoas que estão com coragem para viajar, que podem viajar, que querem conhecer. Agora é um momento muito importante. Começa a chover no Pantanal, os hotéis estão preparados, a gente tem protocolos de biossegurança nesses hotéis com treinamento, o número reduzido de pessoas, e a gente, claro, tem todo esse protocolo de segurança para as pessoas que vêm fazer essa viagem com a gente. Então a gente vai para essa viagem e depois a gente retoma no ano que vem a nossa agenda. Nossa agenda de viagens a gente vai lançar agora em dezembro, como a gente sempre faz, e é muito provável que a gente tenha pelo menos aí umas 7 viagens para o ano que vem para quem já está querendo viajar. A maioria delas no Brasil. Essa viagem de agora ainda tem vaga, Paulo? Tem, vamos com a gente. A gente tem Quantas 5 pessoas vagas. são normalmente? São 16 pessoas no Food Safari. Mas dessa vez, por conta da pandemia, a gente restringiu, a gente diminuiu o número de pessoas, né? E também o hotel vai ficar para nós, né? Tá. Então a gente tem esse cuidado. E vocês vão ficar sediados nesse hotel e vão circular pela região, mas vão ficar ali, é isso? Esse Food Safari parece... Bom, a gente já faz ele há muito tempo, mas a característica dele é assim. Ele é um Food Safari muito apropriado para a época de pandemia, porque a gente fica ilhado, né? E é claro que a nossa maior preocupação é com quem vem. Então, todos os nossos alunos, nossos clientes que estão vindo, a gente está fazendo um questionário rigoroso com eles. Muitos deles já tiveram Covid, já estão bem, graças a Deus. Então, para obviamente não trazer contaminação para o Pantanal, né? Para essa região que a gente vai visitar. Claro. E os cuidados, né? Usar máscara, álcool gel, todos os cuidados de todo mundo e que, de certa forma, está dando resultado nas nossas cidades, pelo menos aqui na região do Pantanal. Aqui em Campo Grande é uma maravilha ouvir as notícias de que cada vez a gente tem um índice menor
tanto de contaminação e quanto de mortalidade, né? Que bom. Então a gente está caminhando para um cenário positivo. Agora é uma época que tem muita gente que já está relaxando, né? A gente fica preocupado com isso também, mas ao mesmo tempo vendo tudo que aconteceu com o cenário de verão, né? Parece que o inverno é muito mais prejudicial, a época de inverno, e agora a gente vem para o verão enfim, mas as pessoas continuam, pelo menos nos lugares onde a gente vai, com todos os cuidados, né? Bom, quem quiser mais informação, a gente vai deixar marcado o perfil do Food Safari, e todos os perfis do Paulo também, do Instituto Paulo Machado, para, enfim, entrar em contato com ele e fazer reserva para esse e para o próximo, né, Paulo? Isso, quem quiser fazer essa viagem com a gente, a próxima viagem em janeiro, a gente vai para o Vale dos Vinhedos, lá no Rio Grande do Sul. Eu estou indo amanhã para Alter do Chão, porque eu não parei com as pesquisas. Com todo cuidado, né, sempre, mas eu fiz pesquisa lá na Europa, com Food Safaris de destinos lá. A gente, se Deus quiser, vai fazer Romênia mais para frente. E a gente vai fazer, eu vou para Alter do Chão para pesquisar. É provável que a gente faça esse Food Safari o ano que vem. E, bom, a gente tem Belém do Pará, a gente tem Paraíba, a gente tem... a gente contempla os biomas do Brasil, né? No nosso site vocês podem ver as expedições, estão lá, é o www.brasilfoodsafaris.com, tá? Tá. E, bom, além do Food Safari, você tem o seu instituto, né, Paulo Machado, que é um instituto de pesquisa de cozinha brasileira, é isso? Você está com algum curso, você está com alguma coisa já prevista, alguma agenda? Olha, as atividades do Instituto Paulo Machado de curso são os Food Safaris. A gente certifica todas as pessoas que fazem as viagens, que participam das nossas viagens, elas recebem um certificado do Instituto Paulo Machado, recebem uma apostila, porque o intuito é educativo também, né, do Food Safari. Não é apenas a contemplação e o conhecimento, assim, voluntário. Degustação de sabores incríveis, né? Então, os nossos cursos são os Food Safaris. A gente tem uma agenda de trabalho que a gente faz alguns treinamentos em gastronomia para alguns lugares aqui no estado. Faço questão de dizer, né, o Recanto Ecológico Rio da Prata, que é um passeio muito premiado aqui, lá em Bonito, e a Estância Mimosa. A gente faz o treinamento das equipes, revê as receitas, e esse trabalho é feito pelo Instituto também. Então, é basicamente esses trabalhos que a gente anda fazendo, né? Paulo, eu guardei aqui uma pergunta que a gente acabou não respondendo. Perguntaram das frutas do Pantanal. Acho que a gente acabou não falando. Eu tenho um livro aqui de frutas nativas, né, da região. É um livro muito legal da Embrapa, que fala do centro-oeste do Brasil. E tem muita coisa que se confunde, porque como o Pantanal tem uma região dele que você tem um pouquinho de Mata Atlântica, de Cerrado, dependendo, você vai ter algumas dessas árvores. Mas a gente tem o consumo da bocaiúva, que é um fruto maravilhoso de um coqueiro, muito gostoso, assim, bem marcado. A gente tem a guavira, que é um arbusto, uma delícia a guavira. Olha, eu vou fazer uma proposta aqui, Bel, para você. Opa! Sabe que a gente tem guavira plantada aqui. Eu estou aqui na cozinha do Instituto Paulo Machado, aqui em Campo Grande. Essa cozinha é dentro do múltiplo ateliê. Vou mostrar um pouquinho para vocês, que é lindo. É o ateliê da minha mãe. Minha mãe é artista plástica. Então saímos do Instituto, agora entramos no ateliê. Ó. O ateliê tem muitas obras de arte. A gente fica respirando a arte aqui, sabe? E aí, além disso, olha só os quadros. A minha mãe ela faz um trabalho com onça em pastel seco, que é interessantíssimo, é um trabalho muito gostoso de ver. E aqui fora eu vou mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui o portão, e eu vou mostrar para vocês, a gente pode fazer esse tourzinho aqui, já que vocês não podem estar aqui comigo, né? A gente plantou guavira. E agora a gente tem guavira nascendo, porque exatamente o mês de novembro, finalzinho de outubro, essa fruta maravilhosa aqui. Está dando uma travadinha. Olha aqui. Olha que gracinha. E a fruta é essa aqui, ó.
Ai, que belezinha. Olha aqui. E olha, essa daqui, eu acho que está madura. Eu vou colher. As folhas dá para fazer chá. Olha aí, que belezinha. Que delícia. A gente tá assim, a minha mãe falou, eu vou colocar um sino ali para se alguém vier colher guavira. Eu falei, não, mas a gente fica de olho quando tiver uma madura. Mas ela ainda não colocou Pega o antes. sino, então eu vou comer. Bom, Antes que te denunciem. deixa eu passar uma aguinha nessa daqui, né? Porque afinal ela é um arbustinho, então ela fica bem rasteira. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é. Ó, ela, olha só, e tá gostosa, hein? Ela já tá, olha só dentro dela, ó, tá vendo? Ela tem essa polpa. Olha. Tá conseguindo ver? Amarelinha. Com essa polpa você pode fazer doce, você pode fazer pudim de guavira, pode fazer molho para carnes, tá? E a casca você pode secar e fazer a especiaria de guavira. Olha só. Tá uma delícia, mãe! A hora que você ver essa live, você vai ficar brava comigo. A especiaria de guavira, eu vou mostrar para você, porque a gente tem aqui uma produção lá de Bonito, também de Mato Grosso do Sul, com o pessoal do Cata Guavira. A guavira ela é o fruto símbolo do estado de Mato Grosso do Sul, tá? Então eu tenho o maior orgulho de mostrar. E esse trabalho do Cata Guavira faz uma especiaria. Eu tenho ela em pó aqui para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar. Olha aqui, ó. Esse pozinho aqui. Olha só. Tá vendo que é a especiaria de guavira? Ela tem uma nota de noz moscada, tá? Lembra, é um tempero mesmo. É um tempero, exatamente. Você pode fazer chás. É bem, bem legal. E a casca, ela tem tanino e ela tem um leve amargo. É bem interessante. Olha, que legal, essa especiaria. Paulo, tá me dando aflição que daqui a pouco vai acabar nosso tempo e o Instagram é um pouco cruel, ele desliga sem choro nem vela. Tá. Mas vai ficar salvo, né, Bel? Vai ficar salvo. Já queria de outra forma agradecer a sua generosidade de mostrar esse monte de coisa pra gente, contar essas histórias. Eu, quando conversei com a Denise, já marquei minha viagem para encontrar com ela e conhecer as coisas de lá. Agora eu vou ter que marcar com você. Por favor, venha. Preciso degustar venha isso para um tudo. Food Safari com a gente. E olha, eu vou deixar uma última questão aqui, ó. Quem quiser saber o que é essa planta aqui, ó, que está aqui, quem eu vou souber revelar. O que é, comenta e depois ele conta pra gente. No Terra Madre. Olha no só. Terra Madre. Ótimo, que é um evento do Slow Food, que eu vou dar uma aula de cozinha pantaneira lá. Fiquem ligados no dia 18 de novembro, no Terra Madre. Eu vou contar para vocês dessa planta e mais um monte de coisa gostosa. Combinado. Paulo, super obrigada. Espero que a gente se encontre em breve para poder conversar mais. Vai ser um prazer, Bel. Um beijo, obrigado. Estamos à disposição. Querido. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.